Hoje, mais do que nunca, a gente vive em meio a uma tempestade. Uma tempestade de desinformação, de algoritmos que nos fecham em bolhas e de narrativas que batalham pelo controle da realidade. E no olho desse furacão, uma pergunta muito antiga volta com uma força total. Afinal, o que é a verdade? O que é real de verdade? O que é só uma percepção nossa? E, talvez o mais perigoso, o que é só uma opinião disfarçada de fato? Sabe, a gente busca um chão firme, uma certeza para se apoiar, mas a verdade parece escorregar por entre os nossos dedos. É uma avalanche de informação falsa que chega por todos os lados. Narrativas criadas com um único propósito: confundir, manipular. E nesse nevoeiro de incertezas, separar o que é fato do que é ficção virou um desafio diário, quase uma luta para a gente se manter são. E para complicar, os algoritmos criam para cada um de nós uma realidade particular, um universo só nosso. Eles reforçam tudo aquilo que a gente já acredita e nos isolam de qualquer coisa que seja diferente. No fim, o que sobra é essa batalha sem fim entre versões diferentes dos mesmos acontecimentos. Então fica a pergunta: existe uma verdade única com V maiúsculo ou estamos todos perdidos num labirinto de interpretações? Para tentar achar uma saída desse labirinto, a gente precisa de um mapa. E esse mapa tem nome, é a epistemologia. É com a ajuda de alguns dos maiores pensadores da história que a gente vai mergulhar nessa busca, nessa jornada, para tentar entender a realidade e, quem sabe, abalar algumas das nossas certezas mais profundas. A nossa jornada começa lá atrás, na Grécia Antiga, onde boa parte do pensamento ocidental nasceu. E é lá que a gente encontra dois gigantes da filosofia, mestre e discípulo, que nos deram duas visões completamente opostas sobre o que é a verdade. Um conflito que ecoa até hoje. Para Platão, o mundo que a gente vê, que a gente toca, não passa de sombras projetadas na parede de uma caverna, uma imitação pálida da realidade. A verdade de verdade, ele dizia, mora no mundo das ideias, um lugar de formas perfeitas que a gente só consegue acessar com a nossa razão. Sair da caverna é difícil, dói, mas é o único caminho para o conhecimento verdadeiro. Só que, enquanto Platão olhava para o alto, para o mundo das ideias, seu aluno, Aristóteles, apontava firmemente aqui para baixo, para a Terra. Para ele, a verdade não está num outro plano, ela está aqui, agora, na realidade que a gente pode observar, tocar, catalogar. É olhando com cuidado para o mundo ao nosso redor que a gente consegue entender a sua essência. Dando um salto de séculos no tempo, a nossa busca pela verdade toma um rumo totalmente novo. Um rumo para dentro da nossa própria mente. Com René Descartes começa um projeto radical, quase assustador, duvidar de absolutamente tudo. E se os nossos sentidos nos enganam o tempo todo? E se a nossa própria capacidade de pensar tiver uma falha? Ele precisava de uma única certeza, um ponto de apoio firme no meio do caos. E foi lá, no fundo do abismo da dúvida, que ele encontrou esse chão. Ele podia duvidar de tudo, do mundo, do corpo, de Deus, mas ele não podia duvidar de uma coisa, que ele estava ali duvidando, que ele estava pensando. Penso, logo existo. Essa se tornou a primeira grande verdade, o pilar para reconstruir todo o conhecimento a partir do zero. Depois da certeza de Descartes, parecia que finalmente a gente tinha encontrado um caminho seguro. Mas a filosofia adora uma reviravolta. E quem traz a próxima é Immanuel Kant. Ele chega com uma ideia revolucionária. A nossa mente não é uma tela em branco, que só recebe passivamente as informações do mundo. Muito pelo contrário. A nossa mente é como uma arquiteta. Ela ativamente molda e estrutura a nossa experiência da realidade usando ferramentas que já vêm com ela, como as noções de tempo e de espaço. Ou seja, a gente nunca conhece o mundo como ele é de verdade, mas sim o mundo como ele aparece para nós. A verdade, então, é uma espécie de construção, um diálogo da nossa razão com o mundo lá fora. E então, a gente chega em Friedrich Nietzsche, o filósofo que chegou para virar a mesa de vez. Ele não questionou apenas um caminho para a verdade. Ele atacou a própria ideia de que existe uma verdade única, objetiva, universal. Para Nietzsche, o que a gente costuma chamar de verdade são, na verdade, apenas perspectivas, interpretações que nascem de uma vontade de poder. É essa força que move as pessoas e os grupos a impor sua visão de mundo sobre os outros. A verdade, nesse caso, não é algo que a gente descobre, mas algo que a gente constrói, impõe. E isso nos força a perguntar sempre: qual interesse está por trás de cada verdade? E toda essa jornada filosófica, que atravessa os séculos,
parece que foi feita para os dias de hoje. No nosso mundo digital, hiperconectado, essas ideias antigas ganham uma urgência que talvez nunca tiveram antes. Hoje, a gente vê a verdade se quebrando em 1000 pedaços, cada um dentro da sua própria bolha. E a desinformação se espalha como um incêndio. A busca pela verdade hoje exige mais do que nunca um pensamento crítico afiado e, principalmente, muita coragem. Então o que a gente pode fazer? Bom, essa jornada nos deixou algumas ferramentas. Primeiro, questionar de onde vem a informação. Segundo, ter a humildade de admitir que a gente não sabe tudo. Terceiro, ter a coragem de sair da nossa bolha, de ouvir o outro lado. E por fim, aceitar que o mundo é complexo e resistir à tentação das respostas fáceis. No fim das contas, talvez a maior lição que esses filósofos nos deixam seja essa. A verdade não é um ponto de chegada, um tesouro que a gente encontra e guarda para sempre. A verdade é a própria jornada. É esse processo sem fim e muitas vezes difícil de questionar, de duvidar e de refletir. É um processo que nos obriga a crescer. E ao olhar para essa longa estrada que percorremos, é curioso pensar em como cada um desses gigantes da filosofia nos toca de um jeito diferente. Qual dessas vozes parece iluminar melhor o caminho que cada um de nós tenta trilhar em busca de algum entendimento? E talvez a reflexão final, a mais profunda de todas, seja esta. Qual verdade, uma vez que a aceita, tem o poder de nos transformar por completo, de mudar a forma como vemos o mundo e a nós mesmos? A jornada para todos continua. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixe-a nos comentários. Até a próxima cápsula.